Olá, queridos alunos! Sejam todos bem-vindos! Eu sou a professora Michele Santos, do componente curricular de História. Acompanhem comigo o objeto de conhecimento desta aula. Aula 1, objeto de conhecimento, relações de apropriação e transformação da natureza pelas diferentes sociedades humanas ao longo do tempo. Compreensão de cultura como o conjunto de tudo aquilo que o homem constrói, modificando e causando impactos econômicos e socioambientais em âmbito local, regional, nacional e global. Proposição de práticas sustentáveis com consciência e ética socioambiental. E o nosso detalhamento, a degradação ambiental no processo de ocupação portuguesa no território brasileiro, a atividade agrícola no Brasil colônia, a propriedade da terra no Brasil colônia. Vamos à nossa aula? O tema desta aula é degradação ambiental. Mas o que é degradação ambiental, professora? Então, é um termo que descreve a diminuição ou a perda de qualidade dos recursos naturais e dos elementos presentes na natureza. A degradação ambiental acontece quando os aspectos originais do meio são transformados negativamente pela ação externa. E quando se fala de ação externa, a gente tem que falar sobre a ação do ser humano nesse processo de degradação ambiental, em que ele vai utilizar as atividades econômicas como agricultura, industrialização e o manejo inadequado dos elementos naturais. Mas o que é manejo, professora? É o uso desses elementos naturais de forma inadequada. Isso vai ocasionar danos quase que irreparáveis, ou em algumas vezes, irreparáveis à natureza, certo? Então, como vocês podem observar aqui nas nossas imagens, nós temos aqui imagens que vão falar sobre essa degradação ambiental, como a queima de lixo, certo? A céu aberto, que vai levar poluentes à atmosfera, a poluição hídrica, ou seja, a poluição dos rios e também do solo, que é causada pela ação humana, e também em relação ao desmatamento, em que há a retirada da floresta, da mata nativa, para que haja ali um pasto para o gado ou ainda para a produção agrícola. Então, todos esses elementos estão elencados à degradação ambiental, certo? Vamos verificar quais são as causas dessa degradação. Acompanhem comigo. Temos como causas da degradação ambiental a abertura de novas áreas para a implementação de estrutura urbana, como, por exemplo, as rodovias, estradas, bairros, usinas de geração de energia e também a construção de condomínios. Então, tudo que está se referindo à estrutura urbana, nós vamos verificar que haverá uma degradação ambiental, no momento em que há uma intervenção na natureza para atender às necessidades dos seres humanos, certo? Vamos verificar também uma abertura de novas áreas para a transformação em pastagem ou para o cultivo. E ainda a remoção da cobertura vegetal natural. Como vocês podem observar nessa imagem, nós temos justamente a abertura de estradas. E essas estradas, elas vão justamente desmatar uma grande área de mata nativa para que haja uma interligação entre territórios, certo? Mas por que há essa abertura, justamente dessas novas áreas, para abertura de estradas? Para haver também uma certa mobilidade e escoamento de produtos que são produzidos no interior dos estados, certo? Vamos verificar também um crescimento desordenado e sem
planejamento das cidades, que leva à falta de infraestrutura urbana. O que seria essa infraestrutura urbana, professora? Justamente a presença de ruas asfaltadas, saneamento básico, coleta de lixo, água encanada. Então, por conta de não ter um planejamento dessas cidades, acarreta a falta de infraestrutura. E isso resulta no descarte irregular de lixo em terrenos e cursos de água. Como vocês observaram no início da aula, a questão da queima de lixo, certo? Vamos verificar também como outras causas da degradação, o despejo de esgoto e outros rejeitos urbanos e industriais, diretamente onde? Nos solos e na água dos mananciais. O que são mananciais, professora? São justamente fontes de água potável. Então, como não há um planejamento urbano eficaz, acontece muitas vezes do esgoto ser despejado nos igarapés, nos rios, certo? E isso pode ocasionar vários outros problemas, como, por exemplo, a erosão. Vamos verificar também o manejo inadequado do solo e dos recursos hídricos, ou seja, uma exploração cada vez maior que vai ocasionar problemas em relação ao meio ambiente. Grande número de veículos com motor a combustão, fazendo uso de combustíveis fósseis. Professor, o que seriam esses combustíveis fósseis? A queima, justamente dos, vamos dizer assim, de combustível, a queima de carvão, a queima da gasolina, a queima de materiais que vão gerar justamente energia, mas em compensação vai emitir gases poluentes no ar, tanto por conta da queima desses combustíveis fósseis, como também pelas indústrias, que vão precisar queimar materiais para produzir justamente energia, certo? Outras causas que podemos ter como para a degradação ambiental é a exploração intensiva dos recursos naturais, como, por exemplo, minérios, madeira, petróleo, e água doce, não levando em conta a sua finitude. Esses recursos naturais, se eles forem usados de forma desordenada e intensiva, a tendência é que eles venham a se esgotar, ou seja, que ele venha a acabar. Então, nesse caso, quando se tem essa exploração intensiva, precisa ter um olhar diferenciado, porque os minérios, no caso o ouro, a prata, metais preciosos, eles são formados na natureza, mas demoram muito tempo para eles serem constituídos. E com a sua exploração intensiva, a tendência é que eles acabem. E onde há a presença desses minérios, fica um grande vazio, ocasionando, por exemplo, acidentes naturais como desmoronamentos. Certo? Vamos verificar também a realização de queimadas para limpeza e abertura de áreas. Para que seriam essas áreas, professora? Para o desenvolvimento urbano, certo? Ou então, ainda para a prática da agricultura, ou ainda para uma área de abertura para a pastagem de gado. Como vocês podem observar, nós temos aqui uma imagem que faz referência à derrubada da mata nativa. Então, à medida que eles derrubam a mata, eles praticam a queimada, que no interior nós chamamos de coivara. E essa situação, essa prática, ela ocasiona justamente a queima daquela mata nativa, que a princípio ela é utilizada justamente para poder haver uma área propícia para a plantação, para a agricultura. Nesse contexto, vamos observar também o processo de ocupação portuguesa no território brasileiro. Como é que vai acontecer esse processo de ocupação? Bem, nós sabemos que os portugueses chegaram oficialmente ao território brasileiro em 1500. A partir da chegada dos portugueses, começou a exploração predatória dos recursos naturais. Eles queriam
principalmente minérios como ouro e prata. Como eles não encontraram isso a princípio, eles começaram a verificar recursos naturais que pudessem justificar a exploração deles para o território brasileiro e, claro, né, que automaticamente enriquecesse a coroa portuguesa. Então, nós vamos observar um modelo econômico baseado na restrição e no uso intensivo da natureza, sem nenhuma preocupação com a sustentabilidade. Professor, o que é sustentabilidade? É a preocupação com o meio ambiente, é a preocupação de preservar o ambiente. E esse processo não está incluído no pensamento, né, justamente de ocupação portuguesa do território brasileiro. O que eles queriam? Eles queriam justamente explorar cada vez mais. E nesse contexto de exploração, nós vamos aos ciclos econômicos presentes nesse momento. Iniciando, por exemplo, né, com a extração do pau-brasil. Acompanhem comigo, né? Temos aqui uma madeira, né, uma árvore, e observem que nessa árvore ela tem um tom avermelhado, e esse produto retirado dessa madeira, que era uma resina, ela era utilizada para tingir tecidos na Europa. Então, houve a exploração do pau-brasil, inicialmente no Brasil, entre 1500 e 1530. Então, foi a primeira atividade econômica utilizada pelos portugueses. Essa árvore, né, ela era valiosa para a produção de corante, que é justamente essa resina que eles retiravam da madeira para poder tingir tecidos de uma cor avermelhada. Por isso o nome do pau, né, ser Brasil, porque faz referência à brasa, que tem uma cor avermelhada. Vamos verificar nesse momento estabelecimento do sistema de escambo com os indígenas. Mas o que viria a ser escambo? É justamente a troca de mercadorias. Não havia dinheiro, não havia moeda nesse sistema de troca entre os indígenas e os portugueses. E nesse momento, né, os portugueses eles vão explorar os indígenas, vão trazer produtos de pouco valor comercial para eles, para os europeus, mas que era novidade para os indígenas. E eles aproveitam esse momento, né, para extrair, melhor dizendo, né, o pau-brasil. E isso vai ocasionar o desmatamento de vastas áreas da Mata Atlântica, que era justamente o local onde se localizava o pau-brasil, certo? E fica no litoral brasileiro. Então, outro tipo de degradação ambiental, nesse momento da ocupação portuguesa, também é a expansão da cana-de-açúcar. Vocês estão vendo aqui, né, uma plantação da cana-de-açúcar. Então, esse processo ele começa em 1530 e vai até mais ou menos 1700. Nós temos a implantação das capitanias hereditárias, que eram grandes faixas de terra que tinham o objetivo de tornar as terras da América Portuguesa ocupadas e também produtivas. Lembram, eu acabei de falar para vocês que os portugueses queriam metais preciosos, principalmente ouro e prata. Como eles não conseguiram isso, a princípio, eles exploraram primeiro o pau-brasil e depois eles vieram com a implantação das capitanias hereditárias, automaticamente trazendo a cana-de-açúcar para ser produzida aqui. Nesse contexto, eles vão usar o sistema de plantation. O que é plantation, professora? É um sistema em que se baseia no latifúndio, ou seja, grandes propriedades rurais, na produção de um único produto agrícola, que é justamente a monocultura, e nesse caso é justamente a cana-de-açúcar, e também a utilização do trabalho escravizado. E nesse contexto vamos ter a presença dos negros africanos que virão para o Brasil na condição de escravizado. Essa produção da cana-de-açúcar ocasionou o desmatamento de grandes extensões de terra para o seu cultivo, destruiu ecossistemas naturais e, claro, que levou à erosão do solo. Professora, por que erosão do solo? Porque houve um desgaste, certo, do solo, porque produzia apenas um único produto, que era justamente a cana-de-açúcar. O outro produto também, outro
ciclo econômico que merece destaque e que vai ser um fator de degradação ambiental no contexto da ocupação portuguesa é justamente a exploração do ouro e a mineração, que acontece aí entre 1700 e 1800. A mineração, ela intensifica a manipulação ambiental e vamos verificar a presença de uso de técnicas rudimentares, que vai ocasionar o assoreamento de rios e a contaminação por mercúrio. Quando se fala em relação ao assoreamento de rios, a gente está querendo fazer referência justamente ao aumento de materiais no leito dos rios. Ou seja, o rio, em outras palavras, ele fica mais raso. E isso vai ocasionar outros problemas como inundações, por exemplo, enchentes. E também haverá a contaminação por mercúrio. Mercúrio é um tipo de material usado na mineração e ele é um metal pesado. Então, quando ele é jogado na água, ele faz com que as partículas de ouro elas se aglomerem, formando uma amálgama. Então, por ser mais pesado, né, ele fica mais ao fundo e os outros sedimentos eles flutuam, ficando mais fácil assim a mineração e a exploração do ouro, certo? E também temos a presença da criação de gado como uma das causas da degradação ambiental na ocupação portuguesa, que ocorre concomitante justamente ao período da mineração, em que é necessário haver locais e fontes, né, de alimentação. Então, a criação de gado ela vai visar o abastecimento de engenhos e povoados, voltado para o mercado interno, para a logística interna da América Portuguesa ou Brasil, melhor dizendo, né? Vamos verificar que campos e cerrados vão ser devastados para que haja a ampliação de pastagem para esse gado. Nesse contexto, vamos observar também a ocupação do interior. Até então, concentrava-se a ocupação no litoral do Brasil, como por exemplo, né, lá com o cultivo da cana-de-açúcar e também com a exploração do pau-brasil. Eles se concentravam no litoral, mas com a criação de gado, eles saem do litoral e vão para o interior. E isso vai ocasionar também a expulsão de populações indígenas. Então, essas atividades elas estão interligadas ao início do processo de degradação ambiental. Então, observem, não é uma atualidade essa degradação. Ela vem acontecendo durante muito tempo. E a atividade agrícola, ela é voltada para o mercado externo. Então, essa produção da cana-de-açúcar, ela não ficava restrita ao ambiente local, ao ambiente interno, ou melhor dizendo, ao mercado interno. A sua produção é voltada para o exterior e principalmente visando aumentar a lucratividade da metrópole, que no caso é Portugal. Então, temos a presença da monocultura, do latifúndio e o trabalho escravizado que vai moldar a economia brasileira. E o modelo colonial vai influenciar na estrutura fundiária do Brasil atual. Então, observem que essas atividades elas estão interligadas. Apesar de terem momentos, né, em que tiveram maior ascensão, elas não deixaram de existir. Elas coexistem e elas favorecem para que a degradação ambiental ela continue em grande ascensão, certo? Então, vamos lá observar a propriedade de terra no Brasil colônia. Acompanhem comigo. Temos a terra como elemento essencial para a colonização portuguesa no Brasil. O seu objetivo é tornar a terra produtiva e garantir a posse das terras brasileiras. Então, temos a divisão das terras no sistema de capitanias hereditárias. Para tanto, para falarmos sobre essa propriedade de terra, trouxemos um quadro comparativo em que vocês observarão, né, as capitanias hereditárias e as seis marias. Né, o que eram? Capitanias hereditárias. Grandes faixas de terra que foram divididas e entregues a donatários pela coroa portuguesa. Quem eram esses donatários? Né? Quem recebia essas capitanias hereditárias? Eram nobres e fidalgos portugueses que eram chamados de donatários. Eles recebiam essas faixas de terra através de uma carta chamada Carta de Doação. E eles tinham
o objetivo de administrar e colonizar grandes territórios, garantindo o domínio português. Hereditariedade existia em relação às capitanias hereditárias? Com certeza, como o próprio nome fala, capitanias hereditárias, ou seja, essas faixas de terra passavam de pai para filho, por isso que é hereditário. Em relação ao tamanho, são extensas faixas territoriais com milhares de quilômetros, ou seja, eram grandes áreas. E sua administração estava concentrada, era governada pelos donatários, que tinham autonomia sobre a justiça e a tributação, ou seja, na cobrança de impostos. E as sesmarias, professora, o que elas eram? Eram lotes de terra dentro das capitanias concedidos a colonos para o cultivo e exploração. Quem recebia essas sesmarias? Eram colonos portugueses, geralmente ligados à elite local, ou seja, a elite que estava presente na capitania hereditária. Qual era o objetivo? Estimular a produção agrícola e o povoamento. Esse era um dos objetivos das sesmarias. As sesmarias eram hereditárias? Não. Caso a terra não fosse cultivada, podia ser retomada pela coroa. Em relação ao tamanho, eram lotes menores dentro das capitanias. E a administração era concedida pelos donatários ou pelo rei a colonos dispostos a cultivar. Então, esses dois sistemas, essas duas divisões de terra, elas estão presentes dentro do processo de colonização do território da América Portuguesa, certo? E quais são os impactos das capitanias hereditárias? Vamos observar a formação de latifúndios. O que são latifúndios, professora? Grandes propriedades rurais. Vamos observar que esses latifúndios, eles visavam a produção de um único produto agrícola, que era justamente a cana-de-açúcar nesse momento das capitanias hereditárias. Quando as capitanias hereditárias elas foram implementadas, elas trouxeram consigo a ideia e o objetivo de cultivar a cana-de-açúcar no território da América Portuguesa. Vamos observar, dentre seus impactos, justamente a exclusão de pequenos agricultores. Não tinha mais espaço para haver pequenas lavouras, visto que o objetivo era enriquecer a metrópole, que no caso era Portugal. E Portugal queria crescer economicamente, aumentar suas riquezas, justamente com a produção do açúcar, através das fazendas, dos engenhos que acabavam ali cultivando a cana-de-açúcar, um produto tão especial e tão valoroso dentro do continente europeu. A terra é uma mercadoria concentrada nas mãos da elite colonial. Então, não era qualquer pessoa que tinha direito à terra, certo? Ela estava concentrada nas mãos da elite colonial. Vamos verificar também que indígenas e escravizados não têm acesso à terra. Professora, como assim? Não tem acesso legal, certo? Então, isso vai agravar as desigualdades sociais. Por quê? Por falta justamente de um sistema legalizado que desse acesso no caso, à posse de terra. Professora, mas os indígenas já habitavam a região, já estavam aqui, mas nesse contexto da ocupação portuguesa, eles não tinham esse direito e muitas vezes eles foram expulsos das suas áreas para que o colono, para que o português pudesse explorar aquela região, certo? Outros sistemas da terra, de uso da terra no Brasil colônia. Vamos observar terras indígenas que foram expropriadas pelos colonizadores e usadas para exploração econômica e também a formação de quilombos.
Professor, o que seriam quilombos? Eram locais para onde os negros africanos, né, escravizados fugiam, e também era um local de moradia para indígenas que foram expropriados das suas terras, e também local para que brancos e mestiços pobres tivessem um local mais acolhedor para a sua sobrevivência, certo? Então, vocês observaram aqui no decorrer desta aula que nós passamos pelo processo de degradação ambiental, iniciando com as explorações econômicas, né, como o pau-brasil, como a questão da cana-de-açúcar, da pecuária ou da criação de gado, a mineração. Nesse contexto, vimos a divisão do território brasileiro em capitanias hereditárias, em que tinham o objetivo de tornar a terra produtiva para a coroa portuguesa, certo? Vimos a questão da implementação das Seis Marias, porém, né, devemos lembrar que as Seis Marias elas estavam inseridas nas capitanias hereditárias, certo? Eram lotes menores de terra dentro do macro, que é a capitania hereditária. Então, vamos verificar que esse sistema de capitania hereditária não vai ter sucesso total e, em relação à sua administração, foi substituída pelo governo geral. Professora, como é que era a administração nas capitanias hereditárias? O poder ele era fragmentado. Então, cada capitania hereditária tinha o seu capitão, ali o seu capitão donatário, e ele era responsável por aquela área, de tornar aquela capitania produtiva para a coroa portuguesa. Porém, como não teve um sucesso total, apenas duas capitanias prosperaram nesse momento, né, que foi Pernambuco e São Vicente, houve a implementação do governo geral em 1548. Mas o sistema de Sesmaria continuou sendo usado por séculos. E também podemos observar que, nesse contexto, né, havia ainda as capitanias hereditárias, elas ficaram presentes até mais ou menos 1750, aproximadamente. Elas existiam, mas não com uma administração voltada para si. Essa administração começou a ser implementada e centralizada e controlada pelo governo geral, certo? Então, quais são as consequências da degradação ambiental no Brasil? Vamos verificar a redução da biodiversidade, como vocês podem ver aqui. Professor, o que é biodiversidade? É a diversidade de biomas e a diversidade de animais, de vegetais presentes no território. Então, com a degradação ambiental, nós vamos observar a redução dessa biodiversidade. Haverá também o desgaste do solo, ou seja, a agricultura, a monocultura vai ocasionar justamente a erosão. E isso vai ser um problema muito grave, né? Por quê? Porque vai ter o esgotamento do solo em conta da produção de um único gênero agrícola. Observamos também a questão da poluição e do assoreamento dos rios com a mineração. Ou seja, né, lembrando que assoreamento é justamente o aumento de sedimentos no leito dos rios. Traduzindo, o que seria isso? É justamente fazer com que os rios tivessem uma profundidade menor. E com essa menor profundidade, ocasiona justamente focos de enchente, focos de alagamentos, né? Então, isso vai ser uma das consequências da prática da mineração, certo? Verificamos também a questão de conflitos com os povos indígenas. Então, isso é uma realidade presente ainda hoje, certo? Ao longo da história, vamos verificar esses conflitos entre colonos, entre, vamos dizer assim, invasores e os indígenas, em que querem a todo custo explorar e tomar posse das terras que até então são dos povos indígenas. Por quê? Em busca de metais preciosos, em busca de áreas para a produção agrícola. Então, tudo isso é visado pelo explorador. E claro que os indígenas, que são os donos daquelas terras, não vão aceitar isso pacificamente e começarão os conflitos entre indígenas e os invasores e os exploradores, certo? Então, nessa aula nós vimos, né, vários momentos em que nós presenciamos a degradação ambiental. E como vocês bem observaram, né, não é um processo atual, né, é um processo
longo que vem acompanhando toda a história do Brasil, desde lá da época em que os portugueses chegaram ao território e começaram a explorar de forma desordenada os recursos naturais, né? Em prol do enriquecimento da metrópole, que no caso é a coroa portuguesa. Então, queridos, esta foi a nossa aula e até a próxima.